Nosso tema hoje tem a ver com a última estrofe que acabamos de cantar. Nós vamos falar sobre o reino da graça, que é uma continuação da argumentação que Paulo abriu a partir do capítulo 5, versículo 1, conforme apresentamos na semana passada. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Já viu essa música? Capital Inicial. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Essa é uma pergunta muito importante, é uma pergunta que atravessou a história do pensamento ocidental. E talvez o primeiro a formular essa pergunta tenha sido Platão, quando ele, numa obra chamada A República, ele se dedicou exatamente a fazer essa pergunta: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? No transfundo dessa pergunta estava exatamente aquela questão importante que envolve, digamos assim, a natureza humana em relação à justiça. Ou seja, em outras palavras, se ninguém for de alguma forma punido pelos crimes que cometem, este alguém manterá a justiça? Se manterá justo aquele que sabe que não será impune, porque jamais será visto, jamais será descoberto? Platão, ele conta uma história, a história chamada, ela se chama Anel de Giges, uma história que inclusive, há quem acredite, eu sou um desses que acredita que Tolkien se inspirou nessa história que Platão conta lá na República para escrever O Senhor dos Anéis. A história é mais ou menos o seguinte: um camponês, depois de um terremoto, descobre um corpo que sai de lá da terra, de um gigante. Naturalmente ele está morto, mas ele tem em um de seus dedos um anel. Então ele pega esse anel, leva ele embora, coloca no seu dedo. E de repente, quando os camponeses estão todos ali reunindo, preparando ali uma espécie de emboscada contra o rei, ele descobre que todas as vezes que ele gira o anel, ele desaparece, ele fica invisível e ninguém mais nota a sua presença. Ele gira o anel, então as pessoas vêm. Ele gira o anel de novo e as pessoas não vêm. Então ele começou a perceber que havia possibilidade de ele, ao girar o anel, ninguém vê-lo, ninguém saber onde ele está. Ele ficava simplesmente invisível. Então, sabendo da emboscada, ele resolveu ir até o palácio do rei e falou exatamente com o rei que estavam os camponeses preparando uma emboscada contra ele. O rei então se precaveu de tudo isso e foi então de encontro a essa emboscada, mas já sabendo que seria uma emboscada, mas apenas para desfazer a emboscada, e foi isso que aconteceu. Ele desfez a emboscada e se sentiu eternamente grato a este camponês do anel. Esse camponês então foi chamado para viver no palácio junto com o rei com o anel, e esse é o problema. Com aquele anel em mãos, ele podia saber coisas que ninguém saberia. E o mais interessante, ele poderia fazer coisas que ninguém jamais veria. E uma delas foi visitar os aposentos da rainha, que era belíssima. E então ele vai aos aposentos da rainha para descobrir o que se passa na vida íntima da rainha, e descobre que a rainha está muito chateada com o rei, que a rainha está muito, digamos assim, frustrada, porque o rei simplesmente não dá bola para ela, e então as coisas que ela gostaria que o rei fizesse, o rei não faz, e ele começa a descobrir o que ela gostaria que ele fizesse e ela não faz, e imagina o que ele faz. Exatamente aquilo que estava a seu dispor, ele sabia de tudo isso, então ele dava para ela tudo o que ela queria. Então ele não só quis a rainha, ele quis também o trono. Com este anel ele fez as coisas mais hediondas e chegou ao poder e se tornou rei. Então, no final dessa exposição, Platão pergunta: queres conhecer alguém? Dê poder. O poder parece ser o meio pelo qual as pessoas se manifestam, mostram ali de alguma forma a sua natureza. Não somente isso, Platão estava preocupado com o fato de que parece que se os homens não tiverem algo que limite a sua maldade,
Eles simplesmente farão mal, se eles souberem que não serão punidos, se eles souberem que não serão julgados, se eles souberem que não haverá consequência sobre tudo o que eles estão fazendo de errado, eles simplesmente vão fazer o que está de errado. Então, nesse sentido, Platão é completamente pessimista com relação à possibilidade de alguém fazer algo justo, mesmo quando estiver em oculto, mesmo quando estiver sozinho entre quatro paredes. Esse também era o problema de Dostoiévski, numa obra importantíssima chamada Crime e Castigo. E ela revela um outro lado dessa faceta. A faceta de talvez não ter um anel que torne você invisível para você fazer as 1001 loucuras que você gostaria de fazer, mas não faz, porque se for pego, vai sofrer as consequências e as punições decorridas. Crime e Castigo é a história de um crime, digamos assim, perfeito. É o crime de alguém que consegue, de alguma forma, passar, digamos assim, despercebido diante das autoridades, porque alguém assume o crime, alguém que era inocente assume o crime que ele havia cometido, então ele poderia viver a vida dele simplesmente feliz. Ele poderia viver a vida dele simplesmente sabendo que nunca ninguém descobriria que foi ele, sim, o autor dos crimes. Mas o que Dostoiévski tenta trabalhar nessa obra, e ela é importantíssima, é de que apesar de ele ter feito o crime perfeito e ninguém descobri-lo, a sua consciência o descobriu. A sua consciência estava presente em todas as horas em que ele cometeu o crime. E a grande pergunta que Dostoiévski faz é a seguinte: e daí que os homens não vejam o que fazemos entre quatro paredes? Se nossa consciência é um olho deste tamanho que nos enxerga o tempo todo? O que fazer para driblar nossa própria consciência? O que fazer para enganar a nossa própria consciência, que viu o que a gente fez, que sabe o que fizemos de errado? Então é aí que entram os mecanismos de auto-engano. O auto-engano é a mentira que nós contamos sobre o mal que fazemos para que acreditemos que não somos maus assim, que somos pessoas boas e que no fundo é tudo uma questão de ponto de vista. A minha pergunta é: o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Estamos fadados, portanto, à consciência da culpa pelos pecados inevitáveis que não temos condições de vencê-los e, portanto, tentações mil que acontecem diariamente diante de nós e que simplesmente somos fracos e incapazes de resisti-las? O que a Bíblia diz sobre a consciência e a culpa? Será que há diferença entre o peso do pecado, o peso do crime, o peso da maldade e o peso da consciência, da maldade, a consciência do pecado, a consciência do que se faz de errado entre quatro paredes? Parece que quanto mais consciência, mais a mente e a alma fica culpada. Quanto menos consciência, mais leve a alma fica, ainda que o pecado tenha só um peso e permaneça sempre com o mesmo peso. A consciência é que tem dificuldade de lidar, porque quanto mais consciência, mais a alma fica pesada. O texto que nós vamos ler é um texto que fala muito sobre isso, ensina muito sobre isso, ensina muito sobre consciência, sobre culpa, ensina exatamente sobre perdão, sobre graça, sobre misericórdia. E eu gostaria de, sem demoras, convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante. Nós vamos fazer a leitura dessa passagem bíblica. Diz assim a palavra de Deus: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Porque antes da lei o pecado já estava no mundo, mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão,
Porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Também a dádiva não é como o caso da transgressão, que veio por meio de um só, que pecou. Pois o juízo veio de uma só transgressão para a condenação, mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão, muito mais em vida, por meio de um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Pai querido, fale conosco através de Tua palavra mais uma vez, e que possamos entender as maravilhas da Tua lei sob a iluminação do Teu Espírito. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu queria chamar a sua atenção para a estrutura desse texto. É uma estrutura muito simples, fácil de perceber. É uma estrutura em 3 pontos. O texto já é batista por natureza aí. Uns 3 pontinhos divididos aí com muita clareza. Se você observar do versículo 12 ao versículo 14, parte A, o texto todo está focado na representação de Adão. Do versículo 14b ao versículo de número 17, o texto está focado agora na representação de Jesus Cristo. Os versículos 18 a 21, o tema é o reino da graça. Representação de Adão, representação de Jesus e o reino da graça. Então a primeira coisa que nós vamos ver é um contraste entre a representação de Jesus e a representação de Adão, a fim de que a gente possa entender o que significa o reino da graça, para aqueles que não encontram a sua representação em Adão, mas a sua representação em Jesus Cristo. Comecemos com a primeira parte, que diz respeito à representação de Adão. Queria chamar a sua atenção para o uso da palavra aqui. Fizemos uma escolha rigorosa do termo representação e não foi à toa. A palavra representação, ela nos conduz a uma doutrina importante, digamos assim, das Escrituras, no que diz respeito à doutrina da salvação, principalmente. Trata-se da doutrina que diz respeito a necessidade de um substituto, a necessidade de um representante, para que fôssemos salvos, libertos da condenação, do juízo, das punições. Portanto, é um tratamento que Paulo vai dar daquilo que muitos chamam de imputação do pecado, aquilo que o pecado, por sua natureza, traz como imputação da justiça de Deus, traz como juízo de Deus, traz, portanto, como condenação. A grande pergunta que se faz sempre quando se trata da doutrina da substituição ou da representação, ela é sempre pautada em 2 perguntas, na verdade, e que só fazem sentido se nós nos considerarmos indivíduos isolados de toda a história da humanidade, como se fôssemos desconectados de tudo aquilo que veio antes de nós, como se nós fôssemos subsistentes por nós mesmos. Então, quando estamos nessa posição, em geral, nós nos perguntamos por que eu devo pagar pelo pecado do outro? Se foi Adão que cometeu o pecado, se foi Adão que cometeu os erros, por que eu tenho que pagar pelo preço do pecado que ele cometeu? Não foi ele que cometeu, que ele então pague pelo pecado que cometeu. A outra pergunta decorre exatamente desta. Imagine que a pessoa se sinta convencida de que realmente a alegação de que somente os indivíduos podem ser julgados
e que não há uma representação, portanto, dos indivíduos por uma pessoa, por mais que essa pessoa, de repente, num determinado momento diga assim, não, peraí, eu quero entender melhor isso, porque no primeiro momento me parece que todos nós somos pelagianos. Quem é Pelágio? Pelágio é aquele que, na época de Agostinho, apresentava uma leitura muito interessante, mas muito contrária ao que o texto bíblico ensina, no que diz respeito à natureza da relação entre Adão e toda a humanidade. Ele entendia o seguinte, que Adão era uma pessoa independente de todas as outras pessoas, e que nós éramos apenas, e somos apenas uma espécie de imitadores de Adão. É como se cada um de nós aqui fôssemos um Adão, e o nosso pecado original não é aquele que Adão cometeu, mas é o pecado que todos os imitadores de Adão cometem no primeiro momento de suas vidas. Então é por isso que alguém poderia, se não pecasse durante toda a sua vida, prescindir do sacrifício de Jesus, dizia Pelágio. Porque só se torna pecador mediante esse pecado original, esse pecado que o indivíduo comete pela primeira vez na sua vida e fica contaminado, e dali para frente ele não muda mais. A razão pela qual Pelágio defendia isso era exatamente essa, ele não conseguia admitir o fato de que seria a justiça de Deus, seria algo justo nós pagarmos pelo pecado de outra pessoa. Mas daí vem toda uma explicação que Agostinho vai fazer para mostrar o quanto Pelágio está equivocado, justamente por não entender uma teologia que é importantíssima, a chamada teologia da aliança. Não dá para compreendermos as verdades da Sagrada Escritura sem termos como pressuposto que atravessa toda a Escritura a doutrina do pacto, a doutrina da aliança. Por isso ela é tão importante. Ela faz com que a gente entenda que, em primeiro lugar, há sim um combinado entre Deus e toda a humanidade muito antes de tudo acontecer. E este pacto, esta aliança não é bilateral. As alianças bilaterais, elas são aquelas em que sempre as partes têm partes e contrapartes. Mas a aliança unilateral é aquela que não tem as duas partes direitos e deveres. Isso nunca vai acontecer entre seres humanos, e se acontecesse entre seres humanos seria uma grande injustiça. Entre os seres humanos, a bilateralidade é aquilo que deve constituir as relações. O problema é que a gente transfere essa relação bilateral entre pessoas que são iguais entre si. A nossa relação com Deus é desigual. Você não está fazendo negócio com outro homem. Não é um outro homem que está fazendo negócio com você. É Deus que está estabelecendo um pacto com a sua criação. E tudo muda de figura. Ele tem todo o direito de estabelecer a ordem das coisas, porque sequer você poderia existir por si mesmo. Não há nenhum ser na face da terra, nenhuma pedra, nenhuma folha, nenhuma borboleta, absolutamente nada nesse mundo poderia existir por si mesmo, e tudo que existe por ele. O único ser que existe por si, e não depende de nenhum outro ser para existir, é Deus. Então é Ele quem faz a criação, e é Ele que estabelece o pacto, e é Ele que estabelece as regras do jogo. Portanto, a discussão não é uma discussão natural, não é tentar descobrir a natureza da nossa relação a Deus como nós descobrimos a relação entre os seres humanos, entre os iguais. Não, a relação é desigual. Estamos lidando com alguém que é o Criador de tudo isso aqui. E Ele estabeleceu a ordem, Ele estabeleceu o pacto, Ele estabeleceu inclusive a maneira pela qual o homem que quebrou o pacto deveria agir para se manter puro diante de Deus, a despeito de tudo aquilo que Adão havia cometido. E a grande pergunta é: o que é isso? Que norma é essa? Que regra do jogo é essa que Deus deu? A regra é muito simples de entender. E você vai perceber que Paulo, ele não deixa essa regra escapar. Ele faz questão de colocar esse tijolo muito antes de Romanos 5. Ele está trabalhando toda aquela questão lá, em Romanos 1, Romanos 2, quando chega em Romanos 3, ele diz assim: eu vou tocar num ponto aqui, mas eu estou pensando lá em 5, mas eu preciso colocar essa pedra aqui, para que logo de cara, aqueles que lerem essa epístola entendam o que isto significa, muito mais poderosamente quando estiverem lendo o capítulo 5. Eu queria convidar você a virar sua página, poucas páginas, ao capítulo 3. São apenas 3 versículos. Diz assim: porque todos pecaram, a partir do versículo 23 ao versículo de número 25.
Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Preste atenção no versículo 25, esta é a regra do jogo. A quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé pelo seu sangue para a demonstração da sua justiça. Esta é a regra do jogo. A regra do jogo é que ninguém poderá alcançar a santidade se não for pela mediação de algo puro, de algo inocente, do sofrimento e do sangue de inocente. Desde então, os seres humanos, se querem alinhar-se com Deus, estes seres humanos precisam ser representados por aquilo que eles não são. Por isso, a única maneira de Deus redimir o homem não era pedindo para que o homem oferecesse mais um sacrifício, porque o sistema sacrificial já mostrava para toda a tradição do povo de Deus que era necessário de tempos em tempos sacrificar um animal inocente. Então, quando o sacerdote impunha suas mãos sobre o animal, ele estava ali transferindo todo o pecado da nação sobre ele, estava colocando sobre ele tudo aquilo que correspondia à natureza pecaminosa da humanidade, do seu povo pelo menos ali presente, do povo de Deus. Então o sangue daquele animal, ele se tornava propício a Deus e colocava como que no lugar de todos os pecadores a paz, ainda que momentânea, ainda que naquele instante. Jesus Cristo, ele foi este cordeiro suficiente, que de uma só vez e de um só sacrifício propiciou-nos diante de Deus. E porque a propiciação de Jesus foi perfeita, plena e suficiente? Porque não foi a propiciação de um homem. Não foi um homem que sacrificou Jesus a Deus. Foi o próprio Pai que sacrificou seu Filho. Leia o versículo de número 25 novamente. A quem Deus ofereceu. Os homens sempre oferecem sacrifícios a Deus para purgar seus pecados. Mas aqui nós vemos a regra do jogo mudando. Deus está oferecendo um sacrifício para que haja paz entre ele e o homem, entre o homem e Deus. E isso só acontece porque temos uma doutrina da substituição que atravessa toda a Escritura. Essa doutrina da substituição ensina que ninguém se representa a si mesmo diante de Deus. Você não se representa a si mesmo diante de Deus. Eu não posso chegar diante de Deus dizendo assim: eu sou Jonas, eu me represento. Quando você chega diante de Deus, ou você chega com o rosto de Adão, ou você chega com o rosto de Cristo, mas nunca você vai chegar com o seu próprio rosto. E quem estabeleceu essa regra? Não foi você, não foi eu, foi o Criador. Foi Ele quem disse que Adão nos representaria. Adão representaria toda a humanidade. Foi esse o combinado de Deus. Deus então não escolheu dentre os homens um homem. Ele criou o melhor de nós para nos representar. É o melhor de nós que estava ali no Éden, meu irmão. Por isso nenhum de nós poderia dizer: eu faria diferente. Por isso nenhum de nós pode olhar para Adão e dizer assim: eu não faria assim. Não, nada do que está em Adão lhe é estranho, meu irmão. Adão é o melhor de nós. E por isso ele, como sendo a criação boa de Deus, tinha todas as condições possíveis que qualquer um de nós teria para fazer a vontade de Deus. E como nós, todas as dificuldades para cumprir a vontade de Deus. A grande pergunta é: tá bom, Jonas, eu entendo que a representação é necessária e é possível. Aliás, ela é possível na vida em comum. Quando você elege, para o bem ou para o mal, um deputado, um senador, ele te representa. Está entendendo? E se o Brasil entrar numa guerra, esses representantes eleitos é que estabelecerão a regra. Eles não vão bater na sua casa e dizer assim: Jonas, a gente está aqui deliberando se a gente vai fazer uma guerra contra o Iraque ou não. Não, ninguém vai perguntar para você, ninguém vai consultar a sua opinião, você já tem um representante. O representante simplesmente vai estabelecer o que precisa ser estabelecido. E isso é justo,
porque ele é representante. Então, o caráter representativo não é injustiça. Mas aí vem a segunda pergunta, e ela é a mais difícil de todas elas. Porque ela diz o seguinte: tá bom, eu aceito que eu não posso me representar e que Deus é que determina o jogo, porque afinal de contas o mundo é dele, ele criou o mundo, então tá bom. As regras do jogo é dele. Mas, poxa vida, por que eu não tenho o direito de escolher um representante? Por que eu não posso escolher um representante? Aí a pergunta fica mais ridícula: qual de nós seria o nosso melhor representante? Quem de nós poderíamos escolher para ser o nosso representante no Éden? Se Deus simplesmente não escolheu um dentre nós, Ele criou o representante. Jonas, eu queria entender melhor o que tudo isso significa. Dos versículos 12 aos versículos 14, essa doutrina da substituição está ali nas entrelinhas. Ela está ali atravessando e ligando todo o texto. Observe, por exemplo, o versículo de número 14. Versículo de número 12. Assim como o pecado entrou no mundo. Veja o que Paulo está dizendo. O pecado entrou no mundo. E por meio do que o pecado entrou no mundo? Por um só homem. Logo em seguida ele diz: e pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. É a reverberação do versículo de número 23 que nós acabamos de ler do capítulo 3. Note você que Paulo está propondo na sua leitura e no seu argumento uma espécie de cadeia de situações, como se fosse aqueles dominó, sabe o dominó, quando a gente monta ele direitinho, aí você empurra um e eles vai um derrubando o outro, um derrubando o outro. É essa reação em cadeia que Paulo está chamando a atenção aqui. O pecado entra no mundo por meio de um só homem. E o pecado não vem sozinho. Junto com o pecado vem uma coisa chamada morte. E a morte não vem sozinha para um só homem, mas ela também atinge a todos os homens. E aí Paulo termina com uma afirmação acachapante. Ele diz: todos pecaram. Para quem estuda o grego, essa passagem ela é maravilhosa, como a de 23 também. Porque Paulo aqui ele usa exatamente aquele tempo verbal mais interessante, principalmente quando a gente começa a estudar essa língua, para estudar a Bíblia, que é o chamado aoristo. Um passado já realizado e já acontecido. Imagine você que Paulo não está dizendo que Adão pecou. O que Paulo está dizendo é que lá atrás, é aoristo, é lá atrás, todos os homens pecaram. Ou seja, de que todos os homens estavam lá atrás com Adão. Todos os homens estavam lá em Adão. E a grande pergunta é: como assim? Como estávamos lá? Há duas teorias. Uma teoria que é chamada de realista, que entende que, como nós fomos criados antes, né, segundo essa tradição, de que antes da nossa a própria concepção, Deus já nos conhecia numa substância ainda informe, como vai dizer Salmo 119, essa corrente diz o seguinte, que nós já existíamos lá, e já estávamos todos lá, pecando junto com Adão. Bom, não precisamos ir tão longe para julgarmos que essa perspectiva ela é um tanto, diria assim, criativa demais, né? Mas tem que tomar muito cuidado, porque nós somos muito criativos. Então, vamos deixar de lado essa teoria, porque ela se distancia muito da realidade das Escrituras. A única teoria que nos serviria é a teoria chamada a teoria federativa, a teoria do pacto, a teoria da representação, da federação. Federação é de fedos, do latim significa exatamente isso, pacto, uma federação. Adão está representando todos nós naquela hora. E ele é um só, mas representando toda a humanidade, de uma tal forma que aquele pecado de Adão foi cometido por todos nós, e nenhum de nós poderíamos dizer, não cometemos aquele pecado, porque cometemos por ele ter sido o nosso representante. Por ele ter sido nosso representante e ter pecado, o pecado entra no mundo e junto com esse pecado, Paulo faz questão de chamar a atenção para a morte. E aí a gente tem que se perguntar, por que Paulo está chamando a atenção para o fato de que a morte veio junto com o pecado? Porque ele está preocupado com uma outra coisa, chamada lei, e que aparece nos versículos seguintes.
O versículo de número 13 diz assim: porque antes da lei o pecado já estava no mundo. E aqui ele está se referindo a Moisés, está se referindo à lei que Deus deu ao povo. E então o que Deus está dizendo através de sua palavra? Que muito antes de Moisés, muito antes da lei, o pecado já estava no mundo. No entanto, o próximo passo do argumento de Paulo é dizer o seguinte: mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. Então a gente se pergunta, puxa, se não há lei, o pecado não é levado em conta, Paulo está entrando em contradição. Bem, resposta errada, não. E a pergunta é, por quê? Por que Paulo não estaria entrando em contradição aqui? Primeira coisa importante que a gente não pode perder de vista, Paulo não está aqui menosprezando o fato de que antes da lei os homens pecavam. Não. O que Paulo está frisando aqui, e não podemos perder de vista, é a consciência que os homens tinham do pecado antes da lei, como muito distinta da consciência do pecado que os homens têm depois da lei de Moisés. Veja como Paulo argumenta: porque antes da lei o pecado já estava no mundo, mas quando não há lei o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés. Veja o que Paulo está dizendo. Ora, o pecado não é levado em conta quando não há lei, mas acontece que tem gente morrendo antes, e de Adão até Moisés, e a morte, ela decorre do pecado. Então o que Paulo está dizendo? A morte é o sinal de que o pecado existe muito antes da lei. Mas qual é o grande problema? Meus irmãos, o grande problema é de que o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. É como se a lei fosse o meio pelo qual Deus não quisesse libertar o povo do pecado, mas tornasse o seu povo consciente, levasse em conta o peso do pecado. E então, quando Paulo argumenta dizendo: no entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir, ele está chamando a atenção para exatamente esse fato, de que antes de Moisés, enquanto os homens não tinham lei, eles pecavam, e a morte está ali para dizer que eles pecavam, mas no entanto eles não levavam em conta, não tinham consciência do peso do pecado que estava ali. A lei, quando chega, ela não chega para mudar o estado do homem, ela chega para mudar a sua consciência. E aqui um exemplo pode ajudar a entender muito bem o argumento de Paulo. Você já viu pessoas que descobrem que estão com câncer depois de muito tempo? Elas estão com câncer faz anos. O câncer está ali, mas elas não sabem, elas não têm consciência. Mas quando elas tomam consciência de que elas estão com câncer, o câncer não fica pior, o câncer não muda o seu grau, o câncer não muda o seu risco, o que muda é o peso, a consciência daquele câncer, a consciência daquela doença. É disso que Paulo está dizendo. A lei de Deus pesa sobre o seu povo na consciência. Mas logo no momento em que Paulo apresenta a lei como esse peso, ele vai contrastar com aquilo que é a figura do Adão que há de vir. Essa figura deve ser entendida aí como sinônimo de sombra, como sinônimo de imagem. Adão é apenas uma sombra, é apenas uma imagem, é apenas uma figura daquilo que há de vir. Ou seja, se Adão era um representante de nós lá no Éden, Jesus é aquele representante do qual Adão é apenas uma sombra, é apenas uma figura, é apenas uma imagem. Ele apenas está representando a humanidade ou os homens num certo sentido, muito diferente daquele que Jesus um dia vai representar. E ele vai representar de uma maneira muito mais extraordinária, muito mais real, muito mais concreta, muito mais plausível, muito mais clara do que a representação que Adão fez.
Veja como agora, da representação de Adão, vamos passar para a representação de Jesus. Como Paulo vai falar da representação de Jesus? Assim como Adão nos representa, Jesus também nos representa. Veja o que diz os versículos de número 14 a número 17. Versículo 14, a parte B, nós já vimos, trata de Adão como a sombra do verdadeiro Adão, aquele que vem depois, o segundo Adão, aquele que é Cristo e que vai realizar a obra que Adão não realizou. Mesmo aqueles que não transgrediram como Adão transgrediu, experimentaram a punição, porque todos somos e fomos culpados nele, fomos culpados em Adão, porque estávamos em Adão representados. O versículo 15 vai mostrar uma desproporção. Não é à toa que a comparação entre Adão como sombra, figura, imagem, e Cristo como aquilo que é muito maior. Aqui não é Paulo dizendo, temos duas representações, essa aqui e esta aqui, e elas são iguais, elas estão no mesmo patamar, elas estão numa mesma medida. Não, Paulo já sai à frente, já tirando dos seus ouvintes, da sua audiência, a possível confusão de equiparar Adão com Jesus, como se fosse se os dois estivessem em pé de igualdade. Não. Este aqui é sombra, este aqui é figura. O que vem chegar agora, o que vai representar agora, esse sim é o que vai representar para valer, e vai representar de uma maneira em que Adão jamais nos representaria. Veja como ele vai mostrar essa desproporção. A partir do versículo 15. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão, porque se pela transgressão de um muitos morreram, veja, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. A ideia, portanto, é de um transbordamento. Se aquilo que estava acontecendo na relação entre nós e Adão tinha uma determinada proporção, as proporções na nossa relação com Deus vão ser muito maiores. Muito maiores. O alcance da obra de Adão em sua vida não tem a mesma medida do alcance da obra de Jesus Cristo em sua vida. É verdade que Adão te representa, é verdade que Adão ainda está em você, mas de uma maneira muito inferior à maneira como Cristo está em nós. Aquilo que Adão fez, em outras palavras, não é mais poderoso do que aquilo que Cristo fez. A representação de Adão não é mais poderosa do que a representação de Jesus. Jesus nos representa de uma maneira tão grandiosa, que a representação de Adão, de nós para Deus, sequer aparece diante de Jesus. Ela é engolida, ela é tragada pela supremacia, pela suficiência, pelo transbordamento da representação de Jesus. Jesus é maior do que Adão. Segunda coisa importante, o versículo de número 16 diz também: a dádiva não é como o caso da transgressão que veio por meio de um só homem que pecou, pois o juízo veio de uma só transgressão para a condenação, mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação. Se por um lado o veredito diz que por meio de Adão fomos condenados por causa de um só ato, o ato de Adão. Meus irmãos, que coisa gloriosa! É o veredito que vem pela justificação por meio da obra de Jesus Cristo, que não corresponde apenas àquele ato de Adão, mas corresponde a todos os nossos atos transgressores. Os atos, portanto, de Jesus, em especial a sua substituição como nosso representante, transbordou, porque não só cobriu o pecado de Adão, não só cobriu a transgressão de Adão, mas cobriu todas as nossas transgressões. Estamos falando de um representante que transborda de amor e graça e misericórdia, e que não resolve só o pecado de Adão, mas resolve o pecado de todos aqueles que estão em Cristo Jesus e creem no seu nome. Versículo 17 é a notícia mais incrível dessa passagem. É aqui que a gente percebe que não se trata de uma proporção, de igualdade, mas de superioridade, a superioridade da representação de Jesus. Note o que diz o versículo de número 18. Perdão, versículo de número 17. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só,
Então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só Jesus Cristo. Quem reinará? Quem reinará? Aquele que um dia foi escravo em Adão. Nenhum de nós reina quando somos representados por Adão. Não há reis entre os descendentes de Adão. Somente os descendentes de Cristo são como reis. Não é uma equiparação, não é a troca de um tirano por outro. É a troca de um falso rei por um verdadeiro rei. É a troca de um tirano pelo rei e único rei soberano. Aquele que nos chama como seus súditos para reinar sobre todo o seu reino. Vocês entendem o que a Escritura está dizendo? Que a obra de Cristo Jesus não foi só uma obra de resolver o problema de Adão, foi de restaurar toda a nossa sorte como súditos do seu reino. Com isso eu não estou dizendo para você colocar um adesivo no seu carro dizendo eu sou filho do rei. E a partir disso sair fazendo tudo o que bem entende, como um filhinho de papai que acha que agora é dono do pedaço e não tem regras a cumprir, e que por isso pode pecar à vontade. Somos sim aqueles que reinam com Cristo, mas depois de Cristo, esse reinado que é dos seus jamais vai exigir a manutenção da nossa coroa em nossa cabeça. Somos como aqueles reis que diante do Rei Jesus lança a coroa aos pés de Cristo. Reinam com Cristo porque estão nele, não porque usurparam sua coroa, não porque mandam em si mesmos, não porque dão as cartas da sua vida e fazem o que bem entende, porque uma vez salvo, sempre salvo. Porque uma vez redimido pelo sangue do Cordeiro, então uma vez que, mesmo que serei julgado, serei salvo no fim de todas as coisas, então vou viver a vida dissolutamente, prodigalmente, como se eu fosse realmente o dono da banca. Para isso, Paulo vai concluir o seu raciocínio, chamando a atenção para o reino da graça. Como esse reino funciona? Como esse reino daqueles que agora tem um representante que não é mais Adão, aquele que representa eles como escravos, como cativos, mas agora eles vão ter a representação daquele que os torna reis, que os torna livres, que agora não os torna na mesma condição de opressão que eles viviam antes. Então agora, como estes que são representados por Jesus, como estes que são súditos do rei devem viver, como eles devem conduzir suas vidas, como eles devem pensar, como eles devem trabalhar a sua consciência, como eles devem trabalhar os critérios para agirem no mundo, para servirem no mundo. É disso que a palavra de Deus vai falar sobre a obra de Jesus agora a partir do ensino de Paulo. E com isso a gente caminha para o terceiro e último ponto da nossa exposição de hoje. O reino da graça. Meus irmãos, o versículo 18 começa dizendo: portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Preciso fazer uma advertência aqui antes da gente começar. Não são muitos, inclusive pastores, que ao lerem esse texto são tentados, digamos assim, para oferecer um salvo-conduto, inclusive para o inferno. São capazes de, inclusive, por exemplo, salvarem Hitler do inferno, mas não conseguem salvar Satanás do inferno, se o peso é o mesmo. O curioso é que o texto não está dizendo que todos serão salvos por Jesus. E aqui fica a grande questão do que Paulo está falando. Quer dizer então que Paulo está dizendo, a lógica seria então essa: todos os homens representados em Adão, todos os homens representados em Cristo. Então não importa, para que igreja, para que tudo isso, para que pregação, porque a obra de Cristo se referiu para todos. Algumas coisas a gente precisa aqui ter em mente. A primeira delas é a de que existe uma diferença qualitativa nessa representação. Adão te representa,
assim como representa todos os homens, porque dele veio todos os homens. É uma representação por natureza. Mas a representação de Jesus, ela não vem por natureza, ela vem por graça. Sim, é todos os homens nascidos em Cristo. Não todos os homens nascidos em Adão. Os que nascem em Adão são aqueles que vieram de Adão. E que vieram de Adão justamente porque materialmente, fisicamente descendem dele. Mas aqueles que nascem de Cristo são aqueles que nascem dos céus. Não são aqueles que têm a sua origem em Adão meramente, mas têm a sua natureza agora marcada pela obra de Cristo Jesus, que vem, não pelo fato de estarem ligados materialmente a Jesus, mas estão ligados a Jesus pela fé em Cristo Jesus. E por isso são todos os homens, sim, mas todos os homens que colocaram a sua fé em Cristo Jesus. Sim, todos os homens que depositaram a sua fé em Cristo Jesus são representados por Cristo Jesus. Sim, todos aqueles que creem em Jesus foram chamados por Jesus para reinar com Jesus. Não, Jesus não está dizendo que todos os homens vão reinar com Ele. Fique tranquilo, Satanás não ficará do seu lado no reino de Deus. Não há espaço para aqueles que não creem em Jesus Cristo. Não há espaço para aqueles que rejeitaram a obra de Jesus. Não há espaço, porque o maior crime que um homem pode cometer na face da terra não é matar outro ser humano que é a imagem e semelhança de Deus, não é roubar, não é furtar, não é falar mal do outro, não é se agredir, não é suicidar-se, por exemplo. O maior crime que um homem poderia cometer na face da terra é rejeitar o sacrifício que o próprio Deus fez por amor daqueles que Deus o entregou. E estes sim não estão sendo condenados meramente, digamos assim, só porque Deus simplesmente já selecionou todos aqueles que Ele iria salvar. É sim porque Ele também selecionou, mas sobretudo porque eles rejeitaram a Cristo. E não rejeitaram a Cristo no momento em que eles conheceram a Cristo. Rejeitaram Cristo desde o início. São aqueles que não querem ser representados por Jesus. São aqueles que não têm a confiança na representação de Jesus. O versículo de número 19 diz exatamente assim: porque assim como pela desobediência de um só homem foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Você tem ideia do que isso significa? De que aqueles que estão ligados naturalmente a Adão, eles estão representados na desobediência de Adão. Mas, meus irmãos, aqueles que estão em Cristo Jesus, estão representados em Cristo na obediência. Podemos dizer que cumprimos tudo aquilo que Deus exigia do pacto. Hoje, você pode dizer que cumpriu tudo aquilo que se exigia do pacto, porque Cristo te representa. E aqui a noção da representação mostra a sua maior força, porque aqueles que rejeitam a representação de Adão, aqueles que dizem, não, como assim alguém vai me representar? Eu tenho que pagar pelos pecados que eu cometo. Aqueles que dizem o seguinte, mas eu não tive nenhum papel na escolha desse representante, não conseguem reconhecer a maravilhosa representação que Cristo pode lhes dar, porque se você aceita a condição da representação de Adão, você também irá aceitar a condição da representação de Cristo, e essa é a grande notícia dessa noite. Você que aceitou a representação de Adão, você que entendeu que Adão te representou ali, por isso você é culpado. Você transgrediu a lei com Adão. Você e só você hoje pode dizer que Cristo cumpriu o pacto, que Cristo cumpriu o pacto em seu lugar e que, portanto, você cumpriu o que precisava ser cumprido, as exigências de Deus. E a grande pergunta é por quê? Obviamente não é porque você é uma pessoa boa, porque você tem um monte de estrelinhas desmilinguidos ali guardadas no seu casaco e na sua malinha, que quando alguém perguntar, você é uma boa pessoa, fala assim, você quer ver? Essas são as minhas credenciais. Nunca fui membro de outra igreja, a não ser desta mesma igreja. Estou há 35 anos nesta igreja. Toda a minha obra está aqui.
Talvez aqui a capivara de alguns seja muito feia, não quero nem mostrar, eu já estou na minha 18ª igreja. Pouco importa. O que está em jogo aqui não é o que você fez, é o que Cristo fez. Segundo, o que está em jogo aqui não é a confiança na sua capacidade de resistir às tentações, mas a sua confiança em Cristo Jesus, que resistiu até o fim e te representou como ninguém haveria de representar. E por isso, todos os dias que sua consciência pesar, porque você crê em Jesus, você sabe que Ele fez tudo o que era preciso ser feito em seu lugar. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Para nós cristãos, o anel de Giges, o crime perfeito, não é possível. Não é possível. Uma vez que nada foge aos olhos de Deus, nada do que fizermos será impune. Os homens podem não nos ver quando nós estamos entre 4 paredes sozinhos. Mas Deus vê. E esse é o nosso grande ponto nessa noite. Porque por um lado você pode ter a sua consciência pesada. Puxa, eu fiz uma agressão, fiz algo mal, fiz algo contra o meu corpo, fiz algo contra a vida como um todo. Mas você pode se auto-enganar. E você pode driblar a sua consciência. Mas o cristão, ele é de uma outra natureza. A obra daquele que crê em Jesus e que recebe essa boa notícia de que Ele fez tudo o que precisava ser feito e de que Ele agora nos representa no que é de melhor. Se Adão nos representava no que há de pior em nós, Cristo nos representa naquilo que há de melhor. Como o homem perfeito que foi, Cristo realizou o que todos os homens gostariam que Adão realizasse e Adão não realizou. E então, crendo em Cristo Jesus, desde esse momento carregamos em nossa consciência muito mais do que a presença do nosso eu. Nós carregamos a presença de Cristo. Não porque Cristo meramente está em nós, mas mais do que isso, como nós vamos ver nas próximas semanas, nós estamos em Cristo. Ele é maior. A culpa nos corrói. E a grande pergunta é: até quando? Até confessarmos os nossos pecados. A confissão é importante, por uma só razão. Ela revela o quanto estamos conscientes da afronta que fizemos a Deus, e não ao próximo e a nós mesmos meramente. A consciência, portanto, é aquilo que pesa sim para um cristão, mas é aquilo que pesa até a confissão. Quando a gente lê Crime e Castigo, uma das coisas mais interessantes que a gente descobre naquele livro é de que a redenção está na confissão. Como a confissão, ela faz cair por terra todo o peso dos nossos ombros. Como ela nos coloca puros novamente diante de Deus. A grande pergunta é: por que a gente não confessa mais? Eu não estou dizendo aqui mais, meus irmãos, de você chegar para um irmão e dizer assim: irmão, olha, eu cometi um ato muito ruim, eu preciso da sua ajuda. Ok, isso a gente tem que fazer. E essa igreja, você sabe muito bem, principalmente quem é membro dessa igreja, sabe o quanto a gente zela pela disciplina na igreja, porque a gente entende que disciplina não é punição, disciplina é cuidado, é discipulado. A gente sabe o quanto é importante a gente confessar os pecados uns aos outros. Mas eu não estou falando disso, meu irmão. Estou falando da noção do que representa o seu pecado diante do amor de Deus, que moeu seu filho por você. A pergunta não é se você está salvo ou não, a pergunta é se o pecado ainda dói.
A dor do pecado, meus irmãos, é o maior sinal de que a graça de Deus nos alcançou. Só a dor faz a gente levantar as mãos para os céus e dizer: socorre-me, Senhor. Salva-me de mim mesmo. Salva-me da minha vida centrada em mim mesmo. Mas alguém pode se perguntar: mas pastor, eu não sinto mais dor. Eu já senti dor, mas não sinto mais. Esse é o problema do pecado. Diz que um camelo e o seu dono, que era um árabe, né, estavam perambulando pelo deserto, e ele, o seu dono, disse assim: vamos acampar por aqui. Ele montou sua tenda e deixou o camelo do lado de fora. De repente, de noite, enquanto ele estava dormindo, a cabana fazia... Ele olhou, o camelo estava assim, meio quase que dentro da cabana, né? E ele: seu camelo, vá para fora! Aí o camelo disse assim: meu senhor, está muito frio aqui fora. Me deixa ficar aqui só mais um pouquinho. É só mais um pouquinho. Então o dono, com tanta pena dele, disse assim: tá bom, pode ficar, só mais um pouquinho e só essa noite. Dali a pouco, de madrugada dentro, a cabana, aquele barulho. Quando ele olha, o camelo inteiro está dentro da cabana. Eu falei: o camelo, eu falei para você ficar só um pouquinho, não é para você entrar todo aqui dentro, como assim esse negócio aí? O camelo olhou para ele com muita arrogância assim: os incomodados que se mudem. Qual é a moral dessa história? Uma vez que você permite o pecado entrar como um pedinte, ele vai permanecer como um tirano. Ele vai dominar sua mente, vai dominar seu coração, vai esfriar seu coração, vai roubar o que há de melhor na vida de uma pessoa que entregou seu coração para Jesus: a sua consciência. Minha oração nessa noite é para que Deus não te deixe dormir sem acertar as contas com Ele. Não estou dizendo aqui que a gente tenha que simplesmente fazer algo do tipo: qual é a campanha, Jonas? Não. O que eu estou dizendo é algo muito simples. O que eu estou dizendo é: pega essa aliança que você jogou na lata do lixo e lava, porque ela é de ouro, ela não quebra, ela só suja. Você precisa limpar, precisa cuidar dela. E a grande pergunta é: como é que a gente faz isso? A primeira coisa, a gente só faz isso se em primeiro lugar a gente tiver consciência de que a obra toda foi feita por Jesus, de que a gente não faz nada, os méritos são todos de Cristo. Segundo, a única coisa que Ele exige é aquilo que um dia você fez: fé e arrependimento. Jonas, as minhas 4 paredes, se pudessem falar, gritariam e não parariam de gritar. Os meus pecados, poderíamos dizer como Davi, ou como Jonas no ventre do peixe, são tantos que nos sufocam e nos enforcam como algas marinhas, nos impedindo até de orar, nos impedindo até de falar. Minha oração é para que o Senhor hoje possa te encontrar novamente de joelhos, porque esse é o único lugar que você não deveria ter deixado. Em algum momento, os seus joelhos deixaram de dobrar. Em algum momento, você resolveu andar com suas próprias pernas. Minha oração nessa noite é para que você dobre os joelhos. Você, rei, pequenino rei, você que não é mais escravo do pecado e que sabe que tem um rei poderoso e que venceu o pecado por amor a você. É você que Deus quer de joelhos hoje. Não porque Ele quer mandar em você, mas porque Ele sabe que essa natureza da graça, o jeito da graça operar. A graça opera
com corações quebrantados, fracos e que dizem: Senhor, socorre-me. Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria orar pedindo para que Deus nos dê graça, para lidarmos com a nossa consciência por conta dos muitos erros que cometemos. Talvez existam aqui pessoas com a mente tão pesada, tão pesada, tão pesada. Meu irmão, é hora de você, diante de Deus, minha irmã, confessar. Não tem experiência mais maravilhosa de recomeço diante de Deus do que pela confissão. Será que a gente pode fazer isso agora? Houve um tempo em que nossas igrejas passavam horas confessando os seus pecados. O que aconteceu com essa igreja? Será que ela está hoje aqui? Será que essa igreja pode acontecer hoje aqui entre nós? Se aproximando diante de Deus para confessar seus pecados? Queria convidar você a por alguns minutos confessar seus pecados a Deus. E se você está hoje aqui e está ouvindo pela primeira vez o Evangelho, esse é o mesmo caminho para você, porque não existe outro caminho para a redenção senão da fé e confissão dos pecados. Professamos a nossa fé em Jesus e confessamos os nossos pecados todo o tempo, porque é o arrependimento e a fé que move o nosso coração para Deus. Quero convidá-los a um momento de arrependimento, de fé e de contrição nessa hora. Se você quiser dobrar os seus joelhos, faça isso. Se você não quiser dobrar os seus joelhos, quiser ficar sentado, fique sentado. Se você quiser curvar sua cabeça, curve sua cabeça. Se você quiser ficar em pé, fique em pé. Mas de alguma forma ou outra, você possa ter um momento com Deus hoje e não permitir que esse culto seja mais um culto. Senhor Deus, quantos pesos nós carregamos, Pai. Quantos aqui de nós, Senhor, têm andado sob o jugo do pecado e experimentam não só o peso da transgressão de Adão, mas experimentam o peso das suas muitas transgressões. Nós te clamamos, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nossa mente, nossa cabeça pesa tanto por causa do pecado que não conseguimos levantar os nossos rostos e olharmos para os céus a fim de encontrar em Ti a salvação. Mas confiamos em Ti, na Tua palavra, e todo aquele que confessar o seu pecado achará graça e misericórdia. Jesus, Te agradecemos pela doação do Seu sangue e pela Sua representação. Pai querido, Te agradecemos, porque nos deste vida por meio de Cristo Jesus, e se Adão nos representou na morte, o Filho nos representou na vida. Se Adão nos representou na escravidão, o Filho nos representou no reino. Que possamos sair hoje daqui, Senhor, com um coração contrito e quebrantado diante de Ti, sabendo que a nossa consciência tem um caminho para a liberdade, tem um caminho para a leveza, tem como se livrar de tudo aquilo que tenazmente joga para baixo, se encontrar hoje aos Teus pés, um lugar para despejar e confessar todas as transgressões. Que o meu irmão e a minha irmã, Senhor, experimentem a dádiva de confessar os seus pecados a Ti e encontrarem graça em Tua presença.
Se há alguém entre nós que até hoje não encontrou graça, mas só encontra juízo em sua presença, que encontre hoje amor dos céus derramado sobre Cristo Jesus, e veja nessa noite Cristo sangrando por ela, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, acreditando que a Tua palavra é poderosa para fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos ou pedimos. Clamamos pela misericórdia do Senhor. Que o Senhor nos faça mais uma vez ver o Rei sangrar, e sangrar não à toa, sangrar para lavar os nossos pecados e nos conduzir puros mais uma vez diante de Ti. Livra-nos, Senhor, livra-nos da nossa maneira tão desastrada de tentar lidar com os nossos erros e falhas. Ajuda-nos a lidarmos com a culpa, Senhor, encontrando graça na confissão. Que possamos em Cristo Jesus mais uma vez lembrar-nos que Tua obra é maior do que todas as nossas transgressões, e de que o Teu amor é maior do que a nossa arrogância. Que a Tua graça e a Tua misericórdia, ó sublime Rei, seja mais uma vez depositada sobre nossa mente e coração, e a nossa consciência tão perturbada possa encontrar a paz de que diante de Ti ninguém pode se esconder, de que todos estamos a nu diante de Ti, que na nossa nudez não nos sintamos como Adão, como os nossos pais, que buscaram folhas para se esconder, mas que por causa de Cristo, a nossa nudez diante de Ti já não seja mais uma razão para fugirmos, mas para reconhecermos a grandeza da Sua misericórdia, da Sua compaixão, do Seu amor. Que o meu irmão que se sente, Senhor, completamente arruinado por causa dos pecados, possa encontrar esperança na confissão. Que a minha irmã que se sente arruinada por causa da multidão das suas transgressões, possa encontrar graça na confissão. Que possamos juntos sair daqui hoje conscientes de que na confissão há graça, de que na confissão o reino da graça se manifesta. Em nome de Jesus. Amém.